Tudo bem, Diniz? Boa noite, aqui na sua frente. Boa noite. O Hernanes, ao sair do gramado, ao definir a participação do São Paulo, ou a atuação, disse que foi uma atuação vergonhosa. Diante desse contexto, jogando em casa, precisando dos pontos por conta do G4, contra uma equipe que está brigando para não cair, você entende que foi a pior partida sob o seu comando? E o que você viu hoje, diante daquilo que o São Paulo já mostrou, te deixa assustado? Não assustado de maneira alguma. A gente até tomou o gol, estava fazendo uma partida dentro daquilo que a gente tinha planejado. Estava fazendo uma marcação bem feita na frente, o Fluminense praticamente não tinha passado do meio do campo. E depois que a gente tomou o primeiro gol, que nasceu de uma falta desnecessária, e a gente teve uma falha na marcação e o Fluminense fez o primeiro gol. E aí o time já deu uma desestabilizada e depois do segundo gol a gente se desestabilizou mais ainda. No intervalo a gente fez uma opção pela troca, que não surtiu efeito. O Fluminense também dificultou bastante, que baixou muito as linhas. Ficaram praticamente os 11 jogadores jogando em 10, 15 metros de campo. E faltou para a gente mobilidade, criatividade, faltou muita coisa. Depois que a gente tomou o gol, eu concordo que foi a pior partida sob o meu comando. Diniz, até um pouco em cima sobre isso, para entender por que essa partida do São Paulo foi tão ruim. A gente estava buscando alguns números da temporada no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só conseguiu virar uma partida, foi no Clássico contra o Santos. Essa questão psicológica de postura para reverter um resultado, o São Paulo, você identificou algum tipo de dificuldade, estar atrás do placar e conseguir reverter, ou foi uma coisa circunstancial nessa partida contra o Fluminense? Pode ter sido circunstancial, pode ter algum fundamento que você está falando, não dá para eu saber, são questões que você pode levantar, mas eu não acredito que, e se for isso é uma coisa que a gente vai trabalhar, que a equipe não pode se abater quando tomar gol, tem que sempre buscar reverter os placares quando eles estão desfavoráveis. Então isso não é uma coisa que me preocupa no momento. O que aconteceu foi aquilo que eu disse, na parte técnica e tática. A gente caiu muito depois que tomou o primeiro e o segundo gol, e no intervalo teve uma soma de fatores. A gente perdeu mobilidade, criatividade e o Fluminense soube baixar muito bem o bloco de marcação e soube se defender bem. Diniz, sobre a escalação, quando saiu a escalação Tietê, Liseiro e Jusilei ali no meio, a torcida pensou por quê contra um time que está numa situação como está o Fluminense, um meio campo com Tietê, Liseiro e Jusilei. E voltando a essa declaração do Hernanes, que falou que é vergonhoso, foi vergonhoso perder em casa do Fluminense, acho que é muito forte ou é por aí mesmo? Não, vergonha, a gente tem que ter vergonha de perder em casa na situação, o termo pode ser usado, mas assim, a gente teve dificuldade, eu não achei que a partida assim foi vergonhosa, a gente teve muita dificuldade para construir. Mas perder em casa na situação que a gente está almejando ficar no G4, às vezes cria uma certa instabilidade. Mas eu não considero que a partida foi vergonhosa. Achei que a gente jogou muito mal e a gente precisa melhorar. Então, se você falar assim, o desempenho foi muito ruim, eu considero isso. Diniz, o São Paulo vem enfrentando muitas dificuldades para criar jogadas de gol. Era assim com o Cuca, tem sido assim com você. Por que é que os jogadores com tanta qualidade, um time tão bom tecnicamente, vem enfrentando tantas dificuldades para criar jogadas de gol, criar perigo ao adversário, agredir o rival? Então, se você considerar a partida de hoje, e do Cruzeiro e do Palmeiras, mas eu acho que contra a Chapecoense a gente fez 3 gols, poderíamos ter feito 4, 5 ou 6, então a equipe criou contra a Chapecoense. Contra o Avaí a gente ganhou de 1-0, mas também criou bastante chance de fazer gol. Contra o Corinthians a gente fez um jogo ok e teve chance de fazer mais de um gol também. Então assim, a gente teve chances, a gente criou chances e não conseguiu converter em gol. Hoje a gente teve muita dificuldade, concordo com você hoje. Hoje foi um jogo específico, o time teve dificuldade para criar, não só de concluir. Então em algumas partidas comigo a gente criou e não conseguiu converter em gol. E hoje a gente teve dificuldade, inclusive, para criar chances claras. Diniz, o São Paulo oscilou muito durante a temporada e você disse que o fato do time se abater quando toma um gol não te preocupa nesse momento. O que te preocupa? O que me preocupa, eu não estou extremamente preocupado com as coisas. Eu confio no trabalho, confio nos jogadores. A gente não pode achar que perdeu o jogo de hoje, fez uma partida ruim e tem motivo de extrema preocupação.
A gente tem que ter ciência da posição que a gente está no campeonato, que a gente precisa pontuar, que a gente precisa melhorar muito do rendimento que foi hoje. Então, eu tenho esse tipo de preocupação, de melhorar o rendimento do time do que foi a partida de hoje. Contra a Chapecoense, principalmente no primeiro tempo, a gente fez um jogo muito bom. Ganhar lá em Chapecó não é uma coisa, do jeito que a gente ganhou, não é uma das coisas mais fáceis. E a gente procurar corrigir muito daquilo que aconteceu hoje, depois, principalmente que a gente tomou o primeiro gol. Então, a minha preocupação é corrigir isso, que foi a partida de hoje, depois que a gente tomou o primeiro gol. Assim fechamos a entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz. São Paulo volta a ter